Amados, é um prazer muito grande voltar à minha igreja. Eu amo essa igreja. Eu me lembro que quando deixei o Rio de Janeiro, terminando o seminário, essa igreja me acolheu como missionário. Fica aqui a minha gratidão do fundo do meu coração. Um tempo precioso que estive com vocês e continuo querendo e desejando estar mais vezes aqui, porque a igreja marcou muito o meu coração. E eu queria então que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós leremos os versículos 8 até o 18. 1 Reis 19, do 8 até o 18. A história de Elias é uma história extraordinária. O grande profeta Elias. Eu gosto muito de estudar sobre Elias, porque Elias nasceu numa cidade muito simples. A cidade chamada de Tisbé. Tisbé era uma cidade tão grande que devia ter umas 3 ruas no máximo. Talvez semelhante de onde você veio. A minha cidade tem umas 5 ruas mais ou menos. A grande cidade de Barbosa Ferraz. Umas 5 ruas, mais umas 2 transversais. Uma cidade grande demais. E esse homem, ele nasce numa cidade simples. Deus usa a vida dele. Mas se você quiser entender bem a vida de Elias, você precisa ler o capítulo 17, 18 e 19 de 1 Reis. Para mim ali está o resumo da vida desse homem. E eu leio com vocês então parte do capítulo 19, versículo 8 em diante. Leio assim na minha versão. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Sequência, versículo 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Parece que é uma repetição, mas está no texto sim, tá bom? É isso mesmo que Elias está falando 2 vezes. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 homens em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram, não se dobraram, não adoraram a Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Quem que é Elias? Um homem de Deus. Um homem que, como eu e você também mulher, passa por altos e baixos. Um homem que tem uma intimidade profunda com o Senhor. Mas um homem que chega na segunda-feira tem uns embates para resolver. Um homem que tem as suas lutas em casa, uma mulher que trabalha, que luta com o Senhor, que trabalha de uma forma digna, honesta, mas que chega em casa e tem as suas lutas para resolver. E parece-me que Elias, ele vive um momento de um grande ápice, parece redundante, mas é isso mesmo, um grande ápice, e depois ele vai para um momento de declínio. Mas é interessante entender como é que Deus trabalha conosco. Deus está conosco nos momentos das grandes glórias, mas Deus não fica longe da gente no momento da angústia. Isso é profundo, isso é extraordinário, porque é isso que nós vemos na vida de Elias. Se você ler o capítulo 17, você vai perceber que Elias profetiza a grande seca. Você vai abrir sua Bíblia e vai ler depois. E você vê que Deus usa ele para profetizar que viria chuva de novo. Mas depois ele se depara com os profetas de Baal.
E tinha um rei ali, que camarada sem jeito, o tal de Acabe. Você não pode ser um homem como aquele homem. E tinha uma senhora, uma mulher, gente boa, mas muito atrevida, como diria o bom nordestino, que meio que manipula o seu marido para que, quando ela sabe que os profetas de Baal, que ela adorava, foram mortos por Elias, e o seguinte: vamos matar esse camarada aí, porque ele está fazendo algo contra aqueles que nós adoramos. E ela diz que vai mandar matar Elias. Sabe o que Elias faz? Você lembra disso? Ele foge. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem medo de vez em quando? O medo às vezes é bom. Mas é isso que Elias sente. E ele vai então para o seu momento de ostracismo, da sua luta, da sua angústia, com medo da morte. E ele diz: Senhor, só pode tirar a minha vida, porque é o que me resta agora. Só que Deus, como eu disse antes, não se afasta de nós no momento da luta e da angústia. E Deus manda um anjo falar com Elias. Diz o seguinte: Elias, levanta aí, rapaz. Eu vou dar para você uma comidinha aqui de primeira qualidade. Como diz o bom nordestino, de sustância mesmo, aquela coisa que é boa demais. E você vai caminhar somente 40 dias e 40 noites. E o texto fala então que Elias é levado pelo Senhor, e ele chega então no grande monte do Senhor. E ali então ele tem uma outra experiência com Deus. Você sabe muito bem que a Bíblia revela que Deus é aquele que é um vento impetuoso, e ele destrói, ele faz fenda nas pedras. É um Deus que fala, mas nesse texto aqui ele usa uma forma diferente para falar com Elias. O texto fala que Deus manda o quê? Um vento forte. Depois Deus manda o quê? Um terremoto, mas também manda o fogo. Mas sabe como é que Deus fala com Elias? No sussurro. E eu queria propor para você nessa noite a gente pensar acerca disso. Deus quer que eu e você passemos, ou experimentemos, um momento de silêncio e de quietude, para que de fato Ele fale conosco. Não que Deus não possa falar através dos grandes momentos. Não que Deus não possa falar no momento das grandes glórias. Sim, Ele fala, e Ele usa grandes homens para isso. Mas neste momento aqui, Deus está trazendo Elias para perto dele, dizendo o seguinte: eu quero que você pare um pouquinho, que você ouça a minha voz, mas você precisa fazer um pouquinho de silêncio. Eu e você estamos vivendo um momento onde parece que quando estamos nos grandes eventos, as situações que causam muito barulho, causa para nós uma sensação de êxtase muitas vezes. Parece que Deus fala muito mais no barulho do que no momento da quietude. E sabe o que a gente está gostando desse negócio? Porque a gente não quer parar. A gente quer continuar. Para aquele que veio do mundo, ou de uma vida sem Jesus, a minha semelhança, ou como eu, muitas vezes o barulho causa uma falsa sensação de alegria. Uma falsa sensação de que Deus está falando com a gente. Mas é um momento aqui, no exemplo de Elias, de que nós paremos, olhemos para o Senhor, e de uma forma extraordinária entendamos o que Ele quer falar conosco. Há alguém que diz que no silêncio o nosso autoconhecimento é melhorado. E eu não vou entrar no campo da psicologia para não cometer uma gafe aqui. Eu não sou especialista nessa área. Mas é interessante entender também que muitas vezes no silêncio a nossa capacidade de reflexão é ampliada. Você já passou por um momento de silêncio? Já passou por um momento de luta, de angústia, de dor, de sofrimento, onde o que restou para você foi simplesmente o silêncio, e totalmente o silêncio? E eu desafio você a lembrar desse momento e perguntar o que Deus falou contigo nesse momento. Será que quando você estava na aparência de estar tudo bem, está tudo certo comigo, eu tenho o melhor emprego, a melhor casa, eu consegui comprar um bom carro para mim, eu trabalho dioturnamente, eu viajo, eu vou para onde eu quero, será que você teve tempo para parar e ouvir a voz de Deus falando contigo? Ou foi no momento do silêncio que Deus falou de uma forma maravilhosa? Também alguém vai dizer que a falta de som ajuda o nosso cérebro a descansar. E o que nós vemos nesse texto é justamente isso. Eu fico tentando imaginar Elias pensando: mas Senhor, lá no momento dos profetas de Baal, o Senhor mandou fogo e consumiu aquele povo todo.
E eu fui para um momento eu fui para o auge. Eu era o cara daquele momento. Eu profetizei, o Senhor exterminou os profetas de Baal. O Senhor usou minha vida para mostrar quem o Senhor era. Não dá para ficar naquele estágio, não? Lá é melhor. Lá a gente recebe mais aplausos. Lá a gente está em evidência. Lá é mais gostoso. Talvez alguns pensam assim. Mas também não é o silêncio que Elias se submete depois de receber a notícia que seria morto. Porque daí é um momento de entrega total. E muitas vezes nessa situação de letargia ou de entrega total, esquecemos quem Deus é de fato. Eu não estou falando desse silêncio. Eu estou falando do momento de parar, ouvir como Deus quer falar conosco, entender a voz de Deus, parar no nosso dia a dia, separar um tempo com Deus, ouvir a voz clara e muitas vezes o silêncio ensurdecedor de Deus. E aí eu percebo nesse texto para mim, e eu vou fazer aqui uma interpretação livre, as heresias o pastor Rafael conserta depois. Talvez demore muito, mas o trabalho é seu, porque eu vou embora amanhã. E aí uma interpretação bem livre do texto. Eu percebo que eu olho para esse texto e vejo um homem profundamente poderoso, mas também um homem profundamente limitado. Eu olho para esse texto e vejo a minha vida e a sua vida, nos altos e baixos que Deus permite para nós. Eu olho para esse texto e percebo que muitas vezes é mais fácil entender a Deus no momento de angústia que no momento da glória. Eu olho para esse texto e percebo que os nossos títulos não nos dão garantia de que teremos sucesso. Eu olho para esse texto e percebo que Deus olha para nós em todos os momentos. Eu olho para esse texto e percebo que tem jeito para a gente. Você entende assim? O silêncio é ensurdecedor. Só o barulho do ar-condicionado. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, por favor, volte a ler comigo. 1 Reis 19, 9, nós vemos a expressão dizendo: que fazes aqui, Elias? Parece para mim, nesse primeiro momento, que é um chacoalhar de Deus. O que você está fazendo aqui, rapaz? Eu não te coloquei aí. Foi você que escolheu estar aí. No segundo momento, sim, porque Deus leva ele lá para o monte. Mas no primeiro momento é o seguinte: eu não falei para você que você tinha que ter medo daquela mulher. É uma mulherzinha brava. E quando a mulher quer ser brava, ela é mesmo, né? Não em Foz do Iguaçu, só na rua José Manuel Voluz, 1080, no Pinheirinho, lá em Curitiba. E lá tem 3. De mulher eu entendo bem, você sabe disso. Tenho 3 filhas, uma esposa só, graças a Deus. 3 mães e 5 irmãs. Aliás, 6 irmãs. Então, mulher é uma bênção, quando quer. E o contrário também é desastroso. O que Deus está chamando a atenção daquele menino, daquele jovem, daquele profeta é o seguinte: você está prostrado de novo, rapaz. Eu coloquei você para ser um instrumento nas minhas mãos. Você esqueceu quem que você serve. Você esqueceu do meu poder, da minha graça, do meu amor sobre você. Você esqueceu quem eu sou. Você esqueceu quem te tirou lá de Tisbé. Você esqueceu aonde que eu te coloquei. Eu percebo nesse texto Deus nos chacoalhando dizendo o seguinte: ó, entenda o propósito, entenda o que eu estou falando com você. Não é você que tem a capacidade, não é você que se autodenominou, não é você que acha que tem o posto que você tem. Foi eu que te coloquei. Sai dessa situação, rapaz. Mas você tem que ouvir a minha voz. E nesse tempo de tantas informações, há mais desinformação. A gente ouve tanta coisa que, se fôssemos peneirar a informação, sobraria pouca coisa. Mas Deus está chamando a atenção daquele rapaz, daquele homem, daquele servo do Senhor. Parece que ele se esqueceu de novo quem tirou ele debaixo do zimbro. E nós somos campeões em mergulhar no nosso eu. Nós somos campeões e alguns de nós parece que tem a síndrome da melancolia. Parece que muitas vezes é muito melhor dizer que estamos sofrendo do que estamos vencendo. Eu não sei se tem alguém assim, se tem, está repreendido em nome de Jesus. O nosso Deus é poderoso.
para fazer por nós infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, não para nossa glória, não para nossa exaltação, não para que sejamos reconhecidos, mas para a glória e honra unicamente do Senhor. Mas não podemos esquecer, Deus está chacoalhando aquele homem, aquele profeta, aquele servo do Senhor. Às vezes é no silêncio que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Às vezes é no silêncio que nós lembramos quem Ele é. Às vezes é no silêncio que nós lembramos dos feitos de Deus em nós e através de nós. É isso que eu percebo nesse texto. Mas também eu percebo no capítulo 19, no versículo 10. E eu quero que você leia comigo 1 Reis 19, 10. Por favor, abra sua Bíblia aí. Repito o texto que já li. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Sabe o que eu percebo nesse momento aqui? Nós precisamos lembrar que a gente não está sozinho na caminhada espiritual, na caminhada cristã. O que Elias entende aqui nesse texto, se você vai ver depois na resposta, lá no versículo 18, Deus entende, rapaz, tem 7.000 pessoas aí que não estão adorando a Baal. Você não está sozinho, não. Às vezes o sentimento de solidão é um pouco de egoísmo nosso. Sim ou não? Sim. Às vezes para dizer, não, Senhor, só eu na minha casa te adoro. Ninguém mais quer saber do Senhor, só eu que jejuo, só eu que oro, só eu que trabalho, e eu vou matar o Marquinhos hoje. Aliás, sempre quando eu venho pregar, o Marquinhos está aí. Você tem tendinite? Bursite? Vai sarar hoje, em nome de Jesus. O Marquinhos é meu amigo, tanto que fala, deixa comigo, o pastor Rodrigo, eu já conheço ele. Você entende isso? Muitas vezes nós queremos dizer, Senhor, eu estou sofrendo. E nós esquecemos que nós estamos na caminhada com gente boa. Tem gente boa aqui para caminhar contigo. Tem gente boa aqui para chorar com você. Tem gente boa lá do lado de você dizendo o seguinte, vem para cá do meu lado, vamos tomar um café junto. Vamos tomar um café, você não está sozinho não. E você também não é o último biscoito do pacote não. Ah não, só eu que leio a Bíblia. Tem mais gente lendo a Bíblia. Ah não, só eu que venho na igreja nos domingos. Tem mais gente na igreja no domingo. É isso que Deus está mostrando para Elias. Elias, você não está servindo sozinho. Eu estou contigo em todo momento. Você está pensando que o povo quebrou a aliança? Sim, mas tem muita gente que está sendo fiel ao Senhor. Se junte com gente fiel. Se junte com homens e mulheres de Deus. Ou você está achando que por matar os profetas você é o cara? Não, você precisa da minha intervenção, do meu amor. Deus continua usando gente boa para caminhar com a gente. Eu tenho uma célula que se reúne todas as quartas-feiras em Curitiba. Eu mais furo do que vou, mas está lá. O pessoal está firme. Mas a Anja está sempre lá, por causa das viagens. E eu tenho feito um exercício com eles. Eu digo o seguinte, quando eu estou longe deles, eu peço para eles deixarem entrar lá no início da célula, nós oramos juntos. E sabe o que tem feito meu coração encher da graça de Deus? Que eu chego às vezes com vontade de chorar lá. E eu percebo que tem gente querendo chorar comigo. Às vezes dá vontade de dizer, Senhor, essa semana foi difícil, a gente trabalhou demais. E eu percebo que a gente está trabalhando mais do que eu lá. Às vezes eu coloco as minhas lutas e minhas angústias para o pessoal daquela célula, uns 12, 13 mais ou menos, 15, dependendo da quarta-feira. E eu disse para eles o seguinte, eu posso chorar com vocês hoje? Eles falam, pastor, vamos chorar junto aqui. Há 3 semanas a gente estava tão cansado, a Anja estava com uma faringite. Eu falei, galera, não dá para ir hoje não, vamos cancelar, pastor, vamos cancelar. Eu recebi umas 20 ligações. Sabe por quê? Tem gente com a gente. Tem gente caminhando com a gente. Tem gente dizendo o seguinte, nós estamos junto com você. Entenda que eu quero cuidar da sua vida e não fique com a soberba espiritual. Ô senhor Elias, não fica achando que a agitação é que forma um grande homem. A agitação pode ajudar, mas eu quero agora falar contigo de uma forma suave. Mas entenda uma coisa, você não está sozinho. Tem mais gente com você, persevera, continua firme aí. Continua me honrando, continua me adorando, continua me servindo, continua comigo, que quando você achar que estiver sozinho, vai chegar alguém do seu lado, vai pegar na sua mão, vai te ajudar a caminhar. É isso que eu vejo nesse texto aqui, mostrando, nós não estamos sozinhos na caminhada, e no nosso caso a caminhada cristã.
Há um autor chamado Peter Scazzero, ele diz o seguinte, que muitas coisas nós fazemos coisas para Deus, mas para fugir de Deus. Muitas coisas queremos fazer coisas para Deus, mas não queremos intimidade com o Senhor. E nós somos campeões em cumprir o protocolo. Sabemos como nos vestimos, sabemos como nos portarmos, sim ou não? A menos que tenha alguém que precise de uma oração aí agora, em nome de Jesus. A gente sabe como é que a gente fala com as pessoas. A gente cumpre o protocolo, mas às vezes estamos distantes de Deus. Não é isso que Deus está chamando a atenção daquele profeta. Ele está dizendo, vamos caminhar junto. Deus, eu estou contigo. Mas tem também um terceiro exemplo aqui, que está em 1 Reis, capítulo 10, versículo 15. Por favor, volte lá os seus olhos para o versículo 15 de 1 Reis, capítulo 10. Desculpa, 19. 19, 15. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Eu vou ler o 16 também e o 17. Unja também Jeú, filho de Nísio, o rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Se por um lado eu percebo que eu não estou sozinho, que tem gente comigo, e por outro eu entendo que Deus me escolheu, me chacoalhou, eu também preciso entender que ainda tem uma missão para cumprir. Ainda tem história para você. Ainda tem ministério para você. Ainda tem jeito para você. E é isso que Deus chama a atenção de Elias. Elias, o processo não acabou. Tem muita coisa para você fazer aí, rapaz. E eu estou usando a estratégia de falar no silêncio para que você entenda. Porque talvez se você se reportasse lá do momento que você é usado por mim para matar os profetas de Baal, você vai achar que você já resumiu em você. E nós percebemos claramente aqui que Elias ainda tinha muita coisa para fazer. Ele vai ungir Jeú, vai ungir Hazael, mas também ele vai ser aquele que vai passar a missão para Eliseu. E sabe o que me chama a atenção nesse momento aqui da transferência da profecia de Elias para Eliseu? É que Deus usa Eliseu muito mais do que usou Elias. Se você pegar os comentários, você vai perceber que todos os comentaristas, via de regra, vão dizer que Eliseu realiza o dobro de milagres do que Elias. A Ultimato tem um comentário muito bom sobre isso, que estava lendo, estava pesquisando. Diz que Elias realiza mais ou menos 13 milagres e Eliseu 26. Outro vai falar que realiza 7, mas também diz que Eliseu realiza 14. Então nós vemos que muitas vezes nós estamos entendendo que Deus quer usar a nossa vida para a glória e honra do nome dEle, para que outras pessoas venham e continuem o ministério, e continue o legado, e continue mostrando quem Jesus é, e continue anunciando que é a solução para esse mundo perdido, e Deus quer usar você para transferir liderança, para abençoar esses corações. Você não pode parar, você não pode retroceder, você tem que acelerar aquele caminhão em nome de Jesus. Nós vamos acelerar aquele trem. Aliás, eu tinha dois sonhos. Quem é o motorista do caminhão? Está por aqui? É você? Estamos juntos. Eu vou dizer por quê. Eu tinha 2 sonhos na minha vida em relação a veículos automotores. O primeiro era dirigir um trator. Eu tenho uma tia que tem uma chácara lá e ela tinha um trator. Eu falei, tia, deixa eu dirigir o trator. Ela falou, Rodrigues, não pode. Foi porque tem que ter carteira de motorista. Eu achei que era verdade. Mas não precisava não. Foi só para testar minha fé. E ela me deixou dirigir o trator. E eu dirigi o trator. Agora tem um segundo sonho, eu quero dirigir o caminhão. Você vai ter que deixar, cara. Dá um jeito aí. Eu vou fazer a carteira primeiro. Pode ter certeza que eu vou. Eu vou dar pelo menos uma voltinha na quadra com esse caminhão. Igual o Antônio Médio deixa eu andar nas motos dele. Sabe o que é isso, gente? Tem muita gente esperando que a gente mostre para eles que tem jeito para esse mundo doido aí. Tem muita gente esperando, dizendo o seguinte, eu tive experiências profundas com Deus. Deus moldou o meu coração. Teve momentos difíceis, sim. Mas eu estou dizendo para você que Deus trabalhou no meu coração e eu quero te ajudar nessa caminhada. Vai lá, Elias. Eliseu está te esperando, rapaz. Ele está lá lavrando as juntas de boi.
E até tinha um pouquinho de posses, né? Porque quem tinha 12 juntas de boi era rico, assim, igual o Antônio Alberto. Mais ou menos. Ou como o Rafael Tomazini. É igual o Newton Mori. O Newton Mori me deu uma carona naquele carrão dele. Certo? E Deus está usando Elias para chegar até ele e dizer o seguinte: ô seu Eliseu, sabe essa riqueza que você tem aí? Sabe essas 12 juntas de boi? Faz o seguinte, queime esse negócio e vamos fazer um churrasco. Mata os bois, vamos fazer um churrasco já. E sabe o que Eliseu faz? Eu vou. Eu quero esse negócio para mim. Esse negócio que as pessoas não querem nada com Deus é mentira do diabo, meu irmão. Tem muita gente esperando que a gente vá até eles e mostre para eles que se um dia Deus me resgatou, pode resgatar a vida dele também. E você tem que anunciar, e você tem que proclamar. Elias teve uma vida de vitória, sim, mas teve um momento de angústia e de luta. E ele está dizendo para Eliseu que tem jeito para a vida de Eliseu também. E sabe como é que a gente aprende isso? É no silêncio e na quietude. É quando a gente reconhece a nossa fragilidade. É quando a gente reconhece a nossa pequenez. É quando a gente reconhece que a gente não sabe como falar, a gente não tem um repertório correto. Mas Jesus tem através de nós. Meu querido, em nome de Jesus, tem muita gente esperando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Aleluia. Eu me lembro de Paulo pegando Timóteo pela mão. Atos 16, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, ao momento que Paulo chega lá na cidade onde Timóteo estava. Timóteo tinha uma avó e uma mãe crente, estou certo? É isso? Mas tinha um pai que era grego e por isso tinha influência pagã. E sabe o que Paulo faz com ele? Pega ele pela mão e caminha com aquele menino. E aquele menino se torna o pastor da igreja de Éfeso, a igreja que tinha sido pastoreada pelo grande João, o apóstolo João. Deus investiu na vida de Paulo, e Paulo investe na vida de Timóteo, e Deus chama a mim e você para investir na vida das pessoas. Mas o barulho tira a gente do foco. O barulho nos dá a falsa sensação de segurança. O barulho muitas vezes mostra que a gente está numa plataforma instável. Eu quero desafiar você nessa semana, no seu tempo com Deus, a ouvir a voz de Deus. Quero desafiar você nessa semana a separar que seja alguns minutos para falar com Deus. Eu quero desafiar você nessa semana a dizer: Deus, eu tive vontade de morrer, mas o Senhor mandou o anjo para me pegar pela mão. Eu estava com fome, e o Senhor me deu uma comida tão sustância, que durou 40 dias e 40 noites, e eu andei pra caramba. Eu quero desafiar você a olhar para pessoas que, a exemplo de você, podem ser chacoalhadas por Deus. Eu quero desafiar você nessa semana, em nome de Jesus, a se lembrar do que Deus já fez em você e quer fazer através de você. Eu quero desafiar você nessa semana a olhar para as pessoas como alvos do amor de Deus e que precisa às vezes de alguns minutos de atenção para ela, de um copo de café com um pedaço de bolo ou de um convite para ir na padaria. Vai na Jauense, bota para quebrar. Tem Jauense aqui ainda? Tem, vai lá, bota a mão no bolso. Tem crente que é muquirana demais. Aqui não tem gente assim, em nome de Jesus. Vai lá, né? É no nível do Antônio Alberto? Não, quem sabe ele leva eu lá, dá tempo, que hora que fecha a Jauense? Eu estava pregando domingo passado em 2 vizinhos, e eu falei assim, gente, aliás, Coronel Vivida, eu preguei de manhã, Coronel Vivida, de noite 2 vizinhos. Eu falei, gente, o meu sonho é comer uma cuca de uva, aquela que tem uns vinhos no meio lá, corta aí por favor. E falei, gente, esse negócio é bom demais. Aí quando eu terminei de pregar, a pessoa vai ver uma irmã com uma cuca na mão. Eu falei, olha como Deus é bom, Deus já mandou o anjo tocar no coração dela. E eu levei uma cuca para casa. Esse negócio funciona, vai que o Dona Berta bota a mão no bolso hoje. Você consegue entender isso, meu irmão? Deus está chamando a gente para abençoar as pessoas. Nós precisamos vencer o incômodo do barulho e parar para ouvir o silêncio da voz de Deus. Nem sempre a agitação é o volume ou na estação de que Deus quer falar conosco. Temos que lutar sim contra o cansaço, mas não esquecemos quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós. Um autor chamado Jim Elliot, ele diz o seguinte, era um missionário: perder a vida ao tentar alcançar uma tribo indígena foi o desafio da vida dele. Mas ele diz uma coisa extraordinária, ele diz o seguinte: aquele que entrega o que não pode perder ou não pode guardar, ele faz isso para ganhar o que ele não pode perder. Ou seja, ele é sábio. E eu quero terminar contando uma história para vocês.
um homem chamado George Miller. Você ouviu falar só de George Miller? Esse homem é conhecido como o pai dos órfãos, porque ele cria num Deus que é o pai dos órfãos. Chegou a alcançar 10 mil crianças órfãos na Inglaterra. E tem muitas histórias interessantes sobre George Miller. Duas delas que eu quero frisar com vocês e eu quero orar com vocês nessa noite. A primeira delas, ele estava orando um dia no seu quarto, porque naquele dia não tinha pão. Não tinha pão para atender as crianças nos vários orfanatos que ele cuidava. E de repente, quando ele estava orando, ele ouve o barulho de uma carruagem. E quando ele ouve aquele barulho, ele continua orando. E chega alguém e bate na porta dizendo o seguinte: ó, nós levamos os pães lá para a rainha, e os pães não passaram no controle de qualidade da rainha. Estamos entregando para vocês 2.000 pães aqui. E alguém falou assim: vamos avisar ele. Ele falou assim: não avisa ele não, que ele está orando agora. E aí as crianças foram abençoadas. Mas tem outra história que é muito mais interessante. A rainha, sabendo, né, não foi essa que morreu agora, foi a outra rainha. Essa demorou para morrer, mas foi a outra. Foi a outra. Ela, sabendo quem ele era, um dia ela foi visitar ele em um de seus orfanatos. Quando eu ouço isso, meu coração fica cheio de alegria, porque isso marca meu coração. E ela chegou num momento que ele estava orando. E alguém, sabendo que era a rainha, falou assim: vou lá falar com ele. Foi lá e bateu no quarto dele, dizendo o seguinte: ó, a rainha está aí. Ele falou assim: fala para ela que agora eu estou falando com o rei dos reis. Eu atendo ela depois. Você consegue entender isso? Meu querido, eu e você não somos perfeitos. Eu e você temos lutas, sim ou não? Às vezes choramos, não choramos? Às vezes temos uma falsa sensação de alegria. Às vezes achamos que somos tão bons nos nossos empregos que nunca vamos ganhar conta. O patrão precisa da gente. Às vezes achamos que o nosso ministério é o melhor de todos os ministérios. Às vezes achamos que temos a eloquência necessária. Às vezes dizemos: não, deixa comigo, porque eu sei resolver esse negócio aqui. Eu já trabalho nesse negócio há muito tempo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando a gente para, coloca o joelho no chão e fala: Deus, eu não sei como resolver. Eu não sei qual a solução. Mas eu vou parar para ouvir a tua voz. E eu quero chorar na tua presença dizendo: Deus, dá uma palavra para o meu coração em nome de Jesus. Fala comigo, Senhor. Fala, porque eu não sei qual o próximo passo. Fala comigo, que eu estou com uma falsa sensação que eu derrotei os profetas de Baal e eu acho que eu sou o cara. Não é isso não. E sabe quando a gente para, sabe o que Deus faz com a gente? Eu vou falar com esse menino aí. Eu vou falar com essa menina aí. Ele chama a gente para perto e fala assim: vem cá, vamos bater um papo aqui. Entra no seu quarto aí. Fala em secreto. Porque eu sou teu pai e te ouço em secreto. E eu vou te recompensar. Que eu e você nessa semana aprendamos a ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos cantassem com a gente aqui. Depois eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Eu queria desafiar você a dizer: Deus, me faz parar um pouquinho aí. Eu acordo 6 horas da manhã, já acordo acesão. Como diz lá o pessoal daqueles memes lá do WhatsApp: eu estou atacadão. Não é isso não. Para um pouquinho aí. Para de querer ficar brigando por coisas que não são as suas brigas. Para de achar que a sua luta é contra pessoas. Não é. Nossa luta é contra principados e potestades. E o diabo usa pessoas para tirar a gente do sério, sim ou não? Eu tenho uma vizinha que é uma bênção, mas se Jesus levar ela, eu vou dar graças a Deus. Ô vizinha abençoada, Deus leva essa mulher, ela é tão compenetrada, ela é tão concentrada que ela tem que estar pertinho do Senhor. Leva de uma vez, Jesus. Mas Deus não respondeu ainda. E ela para aquele carrinho de criança bem na frente do meu carro para saber se eu vou atropelar o carrinho de criança dela. Eu já estou orando para ela em nome de Jesus. E agora eu fiz um desafio: toda vez que eu chegar no meu condomínio, eu vou lá na casa dela dizer: Deus te abençoe. Falo com o marido, o marido é mais gente boa, falo com o marido dela e tal, porque eu quero ganhar ela para Jesus. Não ora para a vizinha ir embora não, ora para Deus alcançar o coração dela em nome de Jesus. Vamos cantar, depois eu quero orar com vocês. Vou convidar você a ficar em pé nesse instante. Pai, eu amo
presença. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória O salmista diz, no Salmo 65, versículo 7, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. No Salmo 94 ele vai dizer, aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. E ainda no salmista, o Salmo 6 vai dizer o seguinte, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Deus ouviu a oração de Elias. Deus ouviu tanta oração dele que ele foi levado para junto do Senhor sem morrer. Foi levado numa carruagem de fogo. Deus continua ouvindo o nosso clamor. Deus conhece o seu coração. Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Você tem coragem de sair do seu lugar para a gente orar junto aqui? Você acha que Deus falou contigo de alguma forma aí? Talvez você esteja pensando, pastor, eu já pensei em desistir tantas vezes. Algumas vezes eu achei que eu tinha força e eu usei a minha força e não deu certo. Pastor, eu estou correndo tanto, fazendo tantas coisas, mas eu preciso parar e ouvir a tua voz. Você quer que a gente ore junto? Vem cá na frente, vamos orar juntos. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, vamos orar juntos, pedindo que Deus fale o nosso coração. Pode vir, em nome de Jesus. Faça isso. Vem aqui, nós vamos orar em nome de Jesus juntos. Pedir que Deus nos dê a capacidade de parar e no silêncio ouvir a voz de Deus. Deus está falando contigo? Pode vir, pode vir. Faça isso. Vem cá, pastor Rafael, vamos orar juntos aqui. Pode vir, pode vir. Deus está falando contigo de alguma maneira aí? Eu não sei do seu coração, mas eu sei um Deus que conhece o seu coração. Eu conheço um Deus que olha para nós. Eu conheço um Deus que olha para a nossa vida e nos faz ouvir. Precisamos parar, investir tempo com Ele,
chorar na presença dEle, reconhecer que somos pequenos, mas Ele é grande, Ele é poderoso, em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite. Pai Santo, a Tua palavra pregada, a Tua palavra ministrada, estimula o nosso coração a buscar o Senhor no silêncio da nossa alma, a sair, ó Pai, desse vozerio que tantas vezes nos confunde, que nos leva para outro ambiente. E, ó Pai, queremos no silêncio, queremos na solitude, na quietude, ouvir a Tua voz. E esses que aqui à frente estão, juntamente com os meus irmãos que estão nas suas cadeiras, ó Pai, manifestam o desejo, ó Pai, de ouvir ao Senhor na intimidade, o desejo, ó Pai, de caminhar contigo dia após dia. Quem sabe alguns dos que estão aqui à frente estavam pensando em desistir ao entrar nesse recinto, ao entrar nesse templo, mas hoje, ó Pai, ouviu que junto com eles existe um exército, existe uma multidão de pessoas que não dobraram os seus joelhos a outros deuses, pelo contrário, continuam fiéis ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada uma irmã, cada um irmão que aqui na frente está, e aqueles, ó Pai, que agasalham no seu coração a necessidade de ouvir ao Senhor na quietude do coração. Nos abençoe nessa noite, leva-nos, ó Pai, na graça, na paz, na bênção de Jesus, e que o Teu amor, ó Pai, esteja sobre cada um aqui, e que eles sintam, não apenas do ponto de vista de um toque físico, mas sintam no seu espírito a presença manifesta de Jesus na vida de cada um deles e delas. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amém. Vocês podem se sentar. Amém. Pastor Rodrigues, mais uma vez, obrigado. Pastor Rodrigues é sempre uma bênção aqui no nosso meio. Tempo precioso quando esse homem está aqui. Deus continue te usando poderosamente. Amém? Vamos orar finalizando esse culto. E eu queria agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família que está aqui. Que a boa mão do Senhor esteja com você durante essa semana. Que a graça de Jesus seja contigo. Você sentou, mas você pode ficar em pé mais um pouquinho? Pode ser? Você lembra, né? Lá na frente, lá perto do Alexandre, lá no fundo. Lá na frente para mim, ou no fundo, lá perto do Alexandre e do Marcelo. Tem lá alguns tonéis de álcool em gel. Uns displays de álcool em gel. Então depois que você vai fazer aqui, passa lá e lava a mão com álcool gel. Mas pega na mão do seu vizinho da direita e da esquerda aí, pode ser? Você viu que eu dou a solução primeiro de falar o que você vai fazer, né? Vamos terminar orando em família. Ore pelo pastor Rodrigues. Ore pela família do pastor Rodrigues. Ore pelo pastor Cláudio, família do pastor Cláudio. O pastor Cláudio está morando em 2 cidades, Maringá e Curitiba. A Luluzinha fica em Maringá, a irmã Luciana, esposa, está terminando a carreira dela, logo vai todo mundo para Curitiba, se Deus permitir. Mas é um desafio que esses homens têm nas mãos. Levar o evangelho, gerir esse tempo, através dos nossos missionários, são inúmeros, e nós queremos, como Convenção Batista Paranaense, ainda mais, termos mais missionários no nosso meio. O mais novo é o pastor Prainha. O pastor Prainha é o nosso mais novo missionário da Convenção Batista Paranaense. Deus use a vida de vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por essa palavra tão eficaz ao nosso coração. Palavra encorajadora, estimulante, desafiadora. Pai, em nome de Jesus, continue usando a vida do pastor Rodrigues, da irmã Ângela, o pai da Evelyn, a vida da Sara, da Ana, essa família, o Pai, abençoada, derrama poder, graça, bênção sem medidas sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Abençoe também, ó Pai, em nome de Jesus, a vida do pastor Cláudio, da irmã Luciana, da sua família, ó Pai, seus filhos, da sua filha Núbia, todos os seus filhos, Pai, nessa missão que ele junto com o Rodrigues tem, de gerenciar, de dirigir, de pastorear os nossos missionários pelo estado do Paraná. Use a vida desses homens e que a obra missionária avance para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Pai Santo, abençoe cada família aqui representada também. Dá-nos uma boa semana de paz, de alegria, na bênção do Senhor.
e que nós continuemos avançando para a Tua glória. Senhor, aqueles que regressarão às suas cidades de origem, leve-os na paz, na alegria, na bênção do Senhor, livrando-os de todo e qualquer mal. Assim como aqueles, ó Pai, que nesse momento, membros dessa igreja estão nas estradas retornando para Foz do Iguaçu. Abençoe cada um deles, guarde-os na Tua bênção e que eles possam retornar, ó Pai, na paz de Jesus. Nos abençoe a todos. Dê-nos essa semana cheia da Tua graça e cheia da Tua paz. E que o grande amor do nosso Deus e Pai, a incomensurável graça de Jesus Cristo, o Filho, as doces e santas consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Não saia sem dar um aperto de mão, um abraço do Senhor.